Yamaha segue trabalhando no desenvolvimento de um motor V4. Tentando reencontrar a competitividade e sair do buraco na MotoGP, a fábrica dos Três Japões decidiu desenvolver um novo desenho de motor, né, o V4, para fazer uma comparação e entender o que é melhor. Abandonar o 4 em linha e trocar por um V4, ou manter o motor que tradicionalmente é usado pela fábrica japonesa e encontrar a competitividade de outro jeito. O que a gente sabe na prática é que o motor V4 é um motor mais rápido, um motor que, em reta pelo menos, desempenha melhor. Mas o 4 em linha tem a tradição de ser melhor no quesito agilidade, e sempre foi uma característica muito forte da Yamaha, né? Ela sempre foi uma moto que desempenhava muito bem no miolo das pistas. Mas, pelo menos na minha avaliação, o que aconteceu com a Yamaha é que quando ela começou a buscar insistentemente uma maneira de colocar mais velocidade nesse motor, ela acabou perdendo também a grande característica dela. Então ela passou a ser só uma moto. Ela não era uma moto que tinha uma grande qualidade. Ela era uma moto. Não tinha nada que a destacasse das demais. Então, por exemplo, a Ducati sempre foi conhecida por ter um baita motor, uma super velocidade. E a Yamaha era conhecida por ser ágil, por ser dócil. Ela perdeu a doçura, ela perdeu a agilidade e ela tampouco tinha um motor. Então ela não tinha nenhuma característica de um grande destaque. Então a Yamaha decidiu literalmente pagar para ver. E é literalmente porque tem um custo fazer isso, né? Eles continuam trabalhando no 4 em linha, eles continuam desenvolvendo esse motor, inclusive para esta temporada, mas eles decidiram fazer um teste para ver se o V4 efetivamente dá um desempenho melhor. E não é uma coisa tão simples assim, porque você não é você pegar uma pecinha e substituir, né, no mesmo lugar. Não dá para você colocar um motor V4 dentro de uma moto que foi projetada para um 4 em linha. Como o desenho do motor é diferente, o encaixe também é diferente. Ele simplesmente não vai caber naquela moto. Eles vão ter que mudar, né, dentro ali a parte, né, para poder instalar efetivamente o motor. Também por isso que eles não estão esperando colocar esse motor V4 nessa temporada atual, né? Eles estão pensando para 2025. Só que o que eles deixaram bem claro, e não é de hoje, é de várias vezes. Eu me lembro que no dia que saiu a notícia, né, de que a Yamaha tá desenvolvendo um V4, eu mandei para eles para confirmar, e eu perguntei assim, mas peraí, então vocês vão substituir o 4 em linha? E eles foram claros, eles falaram assim, não, a gente tá testando. Se o V4 provar que é melhor, então tudo bem, a gente vai trocar. Mas se não tiver um ganho claro de performance, a gente vai continuar com o que a gente faz. E eles deixaram claro isso mais uma vez. Quem deu a confirmação, né, de que o motor tá em teste em pista foi o Máximo Bartolini, que é o diretor técnico da Yamaha, né? Ele assumiu há pouco tempo, tem uns 2 anos aí, tá trabalhando, né, nesse desenvolvimento da moto. E aí eu até deixei anotadinho para falar para vocês direitinho o que foi que ele falou. A moto do próximo ano terá o motor V4 se o motor V4 e a moto V4 for mais rápida, né? Se eles forem mais rápidos do que o atual. Então, se eles não chegarem à conclusão de que existe efetivamente um ganho de performance com o V4, que eles podem ser muito mais competitivos usando um V4 do que com um 4 em linha, aí vai seguir tudo como tá. E eles vão manter a tradição de usar o 4 em linha, tentar encontrar uma maneira de ser mais competitivo com esse desenho de motor. Mas o que ele deixou claro também é que eles ainda estão numa fase muito inicial dos testes. Ele não confirmou, por exemplo, que esse motor vai estar no teste que eles estão fazendo essa semana em Valência. Ficou meio que subentendido, né? Mas ele não falou com todas as letras. Olha, vamos testar esse motor neste fim de semana, nesta semana. Mas é o que está todo mundo esperando. De acordo com o site espanhol Motorsport, a Yamaha já estava esperando fazer esse teste com o V4 em Jerez um pouco antes no ano. Mas Jerez precisou ser fechado porque eles tiveram um problema de inundação ali que acabou danificando algumas áreas de escape. Então eles tiveram que fechar a pista para poder fazer esses reparos, porque tem corrida no próximo fim de semana, né? A etapa do Mundial é lá no próximo fim de semana, o GP da Espanha. Então eles precisaram manter a pista fechada para poder fazer todos os concertos que tinham que ser feitos. E aí eles não puderam fazer o teste na data prevista. E aí o regulamento proíbe, né, que você faça um teste num circuito que vai receber o campeonato menos de 15 dias antes da prova. Então eles não podiam voltar para Jerez por conta da corrida que vai ter lá. Então eles transferiram essa atividade para Valência. Só que a gente vai ter efetivamente teste em Jerez logo depois da corrida, né? Eles correm no domingo, na segunda-feira tem teste da MotoGP. Tem muita fábrica, inclusive, que está depositando todas as fichas
essa atividade coletiva aí, porque tá precisando encontrar desempenho. Então, eles esperam que esse teste em Jerez possa ajudar. Mas a expectativa também, e também de acordo com as informações do Motorsport, é que participam desse teste o Cal Crutchlow e o Augusto Fernandes. Eles estavam contando em ter o André Dovizioso, mas o André Dovizioso teve uma fratura de clavícula e ainda não está 100% recuperado, então não vai poder participar. E o Augusto Fernandes acho até que está num momento interessante ali para ele poder fazer os testes, porque primeiro que ele é um recém-chegado na Yamaha, né? Ele ano passado estava em outra marca, estava correndo de KTM, então ele não tinha uma grande experiência com a M1, mas como ele está substituindo o Miguel Oliveira, ele teve mais oportunidade de efetivamente testar a moto, conhecer a M1 em condição de corrida. Então acho que é um momento mais interessante para ele poder efetivamente participar desses testes. Mas o que a Yamaha tem deixado claro é que assim, o teste com os pilotos oficiais ainda vai demorar para chegar, porque eles primeiro precisam ter tudo muito redondinho com a equipe de testes. Então, assim, eles precisam avaliar desempenho, avaliar confiabilidade, avaliar que as coisas estão funcionando muito bem e tudo mais. E aí sim, eles vão lá e vão chamar os pilotos oficiais, né, Fábio Quartararo e Alex Sims, para poder fazer esse teste. Então, eles deixaram claro que, assim, ainda vai demorar, ainda é um processo longo, mas tá claro que eles vão seguir com a moto que for mais rápida. Isso o Bartolini deixou claro. O que for mais rápido é o que a gente vai continuar trabalhando. Então, não tá definida a troca do 4 em linha pelo V4. Tá definido que estamos desenvolvendo o V4, vamos testar, se for melhor, aí sim a gente continua com ele. Por enquanto, eles estão experimentando, conhecendo outras possibilidades. Agora, me conta aí, você tá na torcida para eles trocarem pelo V4 ou você é a favor do 4 em linha? Eu particularmente gostaria que eles ficassem com o 4 em linha e conseguissem desenvolver. Puramente porque eu acho muito legal essa história de vocês ter o do contra. Todo mundo usar uma coisa e vocês ter o diferente. Mas, se não der certo, né? Se eles precisarem efetivamente de uma substituição para poder ser competitivo, para poder encarar, né, a concorrência que está crescendo mais e mais, aí faz todo sentido que eles efetivamente façam a troca. Mas o fato da Yamaha estar desenvolvendo um motor V4 é uma mostra, né, do quão importante eles consideram o MotoGP, do quão empenhados eles estão em sair do outro lado, em voltar a ser a Yamaha que a gente conheceu em outros momentos. Mas, por enquanto, é isso. O teste em pista está acontecendo, não está definido que vai ter a troca, ainda vai levar um tempo para chegar nas mãos do Quartararo e do Rins, mas o trabalho começou e está sendo desenvolvido, né? Vamos ver o que eles conseguem com esses testes e se o V4 vai ser efetivamente a salvação da lavoura para a Yamaha ou não. Me conta aí o que vocês acham e a gente se vê depois. Valeu!